Hoje o nosso bate-papo no Cientecno vai ser com um amigo lá de Bauru, lá conterrâneo de Bauru. A gente vai falar aqui com o Bruno. O Bruno, ele é da área biomecânica, pesquisador aí, fez doutorado na Inglaterra, agora ele voltou, fez mestrado aqui na Unesp e a gente vai trocar umas figurinhas aqui, mas eu vou deixar ele se apresentar aí. Fala E aí, aí, João, Brunão. tudo certo? Como é que Tudo tá? certo? Tô bem, cara, graças a Deus, curtindo aqui a quarentena, mas tudo certo. E aí, Bruno, conta aí um pouquinho quem é você nessa Quem vida sou eu? louca. Bom, põe vida louca nisso. Bom, meu nome é Bruno, como o João disse, eu sou engenheiro mecânico de formação, eu me formei na Faculdade de Engenharia de Bauru, Nesp, em 2012. Nossa, tô ficando velho já. Em 2012 eu me formei, e no período eu trabalhava na Jato, máquinas agrícolas, aí depois surgiu uma oportunidade de fazer mestrado na Unesp, comecei mestrado na Unesp, terminei, e depois fui fazer o doutorado na University of Bath, lá na Inglaterra, o qual eu terminei no começo deste ano, agora em janeiro. Como eu disse, eu me formei em engenharia mecânica, aí o meu mestrado foi em bioengenharia e o meu doutorado foi em bioengenharia. Durante a graduação, eu fiz iniciação científica, também em bioengenharia, trabalhando com próteses odontológicas, problema de contato mecânico. Durante o mestrado, eu trabalhei também com prótese odontológica, mas na parte de fadiga e falha estrutural. E na Inglaterra, eu trabalhei na parte de impacto em coluna cervical, tentando entender como que a coluna cervical se comporta sobre carregamento de empático. E uma curiosidade, carregamento de empático vindo de colisões de rugby, que é uma paixão deles lá, entendeu? E como Nossa, gira muito dinheiro, então que específico. então, é específico e não é, porque a gente só usou, tipo assim, o envelope do rugby para tentar estudar como que a coluna se comporta, entendeu? Na parte de fazer experimentos, gerar modelos, a gente só utilizou o carregamento deles, mas é um estudo muito mais amplo. Mas como o financiamento era mais voltado para essa área, então a gente acabou fazendo para rugby, que por incrível que pareça, é similar com o futebol americano, só que eles não têm proteção. E por eles não ter proteção, então coisas ruins acontecem mais vezes, Nossa. entendeu? Então a gente trabalhou, meu doutorado foi nessa área. E agora você está de volta aí, mexendo ainda com essa área de biomecânica, certo? E, Certo, correto, é. e me fala aí, nessa parte de engenharia mecânica mesmo. Como que isso apareceu na tua vida aí para você falar assim, não, vou fazer engenharia mecânica. Como é que você se tornou engenheiro mecânico? É até que é uma história engraçada. Bom, eu tenho o meu tio, ele é engenheiro mecânico e ele sempre foi, como falo, um exemplo assim para mim, sabe? Que engenheiro mecânico trabalhava, ele falava que trabalhava né, numa multinacional lá e resolvia as coisas e sempre me interessou. E desde pequeno, por ele ser meu padrinho também, ele sempre me presenteava com Lego, entendeu? Lego. Aí eu pegava, ficava montando Lego, aí montava naves espaciais, Nossa, que aí legal. montava carrinhos, aí montava estação espacial, sabe? Essas coisas mirabolantes. Tanto é que eu ainda tenho meus Legos aqui. Minha mãe sempre fala que eles estão tão gastos de tanto que eu usei. E estão mesmo, entendeu? Tanto encaixar, desencaixar, montar, desmontar, fazer. Eu sempre tive interesse. E quando começou a sair aqueles jogos de computador, tipo The Sims, SimCity, aqueles jogos de projetar, de você administra, entendeu? Até aqueles jogos de Aham. guerra como Roma, que você é o general, você comanda exército, essas coisas. E isso começou a me alimentar esse negócio de, tipo assim, de projetar, de tentar entender as coisas, entendeu? De tentar criar as coisas, né? É Aí eu tinha, engraçado, quando eu chego. é engraçado É, isso porque, tipo, é meio que comum essas questões de Lego, jogos, com o pessoal de engenharia, porque tive um pouco disso, ou na última conversa que eu tive com o Rafael, no outro bate-papo, ele falou a mesma coisa. Eu acho que é meio que é, comum com todo mundo aí, acaba mexendo com um pouquinho
da brincadeira ali acaba indo para essa área. Mas continua É aí. incrível, entendeu? Porque ativa a sua curiosidade de montar, entendeu? Que você começa a assistir aqueles filmes, olha a nave espacial, eu vou montar com Lego. Você tenta replicar no Lego, entendeu? Você tenta criar Aham. assim, entendeu? E sem falar que a sua imaginação vai embora, né? Sim, Tipo, sim. tipo, a minha mãe falava, você brincava de explosão, atacando o exército inimigo com Lego, com a nave, entendeu? E assim foi surgindo esse. Aí quando eu estava na época de graduação, de prestar vestibular, eu estava entre engenharia civil e tanto é porque eu gostava de The Sims, eu gostava de SimCity, e estava entre engenharia mecânica. E eu acabei escolhendo mais engenharia mecânica. Entendeu? Eu acabei engenharia mecânica e comecei lá na Unesp. Entendeu? Porque todo mundo que me falava que engenharia mecânica, porque engenharia mecânica, pelo menos eu também sinto isso, é uma área bem abrangente. Sim. Entendeu? Eu tenho para mim que engenharia mecânica é uma das engenharias mais abertas possível, mais abrangentes. Porque dentro da engenharia mecânica, você já deve lembrar mais do que eu, você tem desde economia, você tem segurança no trabalho, você tem economia financeira, você tem estatística, você tem análise estrutural, entendeu? Então, tudo que as outras engenharias têm, claro, respeitada a profundidade, você Sim. acaba tendo máquinas elétricas, dimensionamento de circuitos elétricos, Meio ambiente. entendeu? Então, meio ambiente, exato, a gente teve cuidados com o meio ambiente, a gente teve relações humanas no trabalho, entendeu? E aí, claro, parte mais mecânica, usinagem, né, projetos mecânicos, engrenagens, essas coisas, mas realmente eu vi que a gente aprendeu de tudo um pouco, Uhum. entendeu? E o que o pessoal me falava que era essa mecânica, era uma engenharia mais aberta, se refletiu no que eu aprendi. Sim. Entendeu? Então, quando eu estava lá, eu falei, bom, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu quero. Legal, legal. Mas teve alguma figura aí que te incentivou, alguma referência que você falou assim, não, isso aqui vai ser, é uma referência É, para eu me seguir aí. é, é uma referência mesmo. Quando eu era criança, passava na TV Cultura um programa chamado Mundo de Bikman. Sim, muito bom. Entendeu? O Mundo de Bikman. Então, um cientista maluco com cabelo de pé, que usava um jaleco, e tinha um rato de laboratório que Dos ajudava anos ele. 90. E eu, isso. E eu era fascinado. Todo dia a gente passava, acho que às 7 da noite, na Sim, era cultura. isso mesmo, porque eu também assisti. Então eu jantava, ou esperava para jantar depois, ou jantava antes só para assistir, né? Sim. E eu era vissurado, eu conhecia os experimentos, e eu sempre adorei o jeito que ele mostrava as coisas, sabe? Tinha o rato Negócio de maluco lá, o pressão, Lester. o Lester, Tinha a entendeu? menininha E lá. eu era, tinha a menininha lá que era louca, que trocou 3 vezes, né? Mas, e eu era maluco por ele, sabe? Eu gostava de ver os Uhum. experimentos, até às vezes tentava fazer, mas como não tinha muitas das coisas que ele tinha lá em casa, então eu não conseguia fazer. Mas eu sempre ficava, falei, nossa, então é assim que funciona, nossa, é assim que vai. Ele tem um episódio que explica a lei de Newton de ação e reação, entendeu? Tem outro episódio que ele explica como funciona as vias nasais, que é quando se entra no túnel de meleca. Eu achei aquilo sensacional, entendeu? Sim. E então sempre bateu aquele negócio de juntando com os jogos, aquela curiosidade, sabe? De tentar Uhum. entender como as coisas funcionam, né? E isso levou a uma segunda paixão que eu descobri durante a graduação, quando eu fiz iniciação científica, que é fazer pesquisa, entendeu? Certo. O prazer de você investigar alguma coisa, de você ir lá investigar e falar, não, é isso que acontece, entendeu? Entendeu? Isso levou meio. A minha mãe também falava desde criança que eu sempre dizia que eu queria ser cientista. Eu falo, mãe, quero ser cientista. E ela falou, aí, Bruno, tá vendo? Mestrado, doutorado, você tá indo virar cientista. Eu falei, acho que no fundo esse programa meio que marcou assim, Muito legal. marcou assim, né? Mas assim, a gente trabalhou junto lá no laboratório enquanto eu estava fazendo mestrado, iniciação científica, você também estava fazendo mestrado na época, e durante todo esse tempo a gente conversava bastante assim e sempre procurando melhorar o laboratório, ter algumas coisas novas lá, até orientar os alunos novos que chegavam. Então, cara, tudo isso realmente está guiando assim para cientista, porque o cientista não é só o cara maluco do laboratório, é o cara que Não, também
desenvolve coisas novas, desenvolve tecnologias novas. Esse estereótipo aí é um pouco, assim, tem que mudar um pouco, porque tem muita coisa legal na ciência e eu acho que isso está mudando um pouco recentemente. Não sei se você tem essa mesma visão. Tem, e esse estereótipo também foi mais avançado agora com essa série Big Bang Theory, né? De tipo assim, os nerds que ficam no laboratório o tempo todo e só fazem coisas nerds. Não, aqui no Brasil e no exterior também, a gente tem que interagir com o aluno, a gente tem que é, ajudar o outro também que está ou iniciando a carreira ou está fazendo alguma coisa, porque a gente não a gente não está lá só para pesquisar, a gente está lá para disseminar o conhecimento também, entendeu? E ajudar os alunos a, a buscarem esse conhecimento, a criar ferramenta para buscar esse conhecimento. Eu acho que essa é uma das principais tarefas do pesquisador, porque alguém ensinou a ele como buscar conhecimento, entendeu? Como Uhum, fazer os experimentos, como pôr as perguntas certas nas horas certas, entendeu? sim. Mas agora pensando mais assim no seu lado de pesquisa aí, que é a biomecânica. Sempre foi uma busca, assim, você sempre pensou na biomecânica ou você foi descobrindo na faculdade? E dá uma explicadinha também o que que é a biomecânica aí para o pessoal entender melhor. Tá. Bom, a biomecânica é um relativamente novo nicho, né, que surgiu, é a mistura de mecânica com a parte biológica, né? João, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Não, é que travou a imagem aqui, mas vamos lá. Então, é a combinação da parte biológica com a parte mecânica. Por quê? Tem sempre aquela teoria que acho que começou, se não tem nada, com Aristóteles, lá atrás, que o corpo humano é uma grande máquina, entendeu? É uma grande máquina. E mais recentemente, bom, se o corpo humano é uma grande máquina, então a gente pode tratar o corpo humano como uma máquina, entendeu? A Uhum. gente pode, se você tem alguma parte que está com problema, alguma parte, não com problema, mas alguma parte que está debilitada, você precisa consertar, colocar um implante, entendeu? Se o seu joelho não está funcionando, ou acontecer alguma coisa, um acidente, você põe um implante no joelho. Se você está com problema de quadril, implante de quadril. Se você perdeu uma perna e precisa recolocar esse membro, tem as próteses novas que estão vindo. Então, a parte da biomecânica é a junção desses dois mundos. O mundo da mecânica com o mundo da biologia. Uma tentando ajudar a outra e também tentando ajudar a melhorar a qualidade de vida do ser humano. Entendeu? Acho que esse é o principal objetivo. Então, isso que é a biomecânica, a aplicação dos conceitos de mecânica para melhorar a condição de vida do ser humano. E é engraçado que esse negócio de biomecânica, ele nunca passou pela minha cabeça. Que quando eu comecei a faculdade, né, que é aquela coisa que o pessoal fala, não, porque engenheiro vai ser gerente, vai trabalhar com carro, entendeu? Vai fazer essas coisas, vai trabalhar com máquina, entendeu? E você fica com isso na cabeça, não, vou trabalhar com máquinas, né? Vou trabalhar com carro, né? Que é isso que todo mundo pensa, que engenheiro mecânico trabalha só com carro, né? É, Mas isso é uma outra história. E aí trabalho com máquina e foi ainda acho que no meu segundo ano, o professor Edson Capello eu tive uma disciplina com ele que foi dinâmica e ele falou um pouco da história de trabalho com bioengenharia, tenho bolsa de iniciação científica para quem quiser, tal. Aí, bolsa de iniciação científica, eu falei, tá aí, uma coisa interessante. Aí fui ver o que era iniciação científica. Iniciação científica, mais ou menos, você é aluno de graduação e você não é que é contratado, você recebe uma bolsa para desenvolver uma pesquisa, geralmente bem mais simples, né, uma parte da pesquisa do pesquisador principal, num determinado assunto. Aí, no caso, eu me apresentei ao professor Edson Capello, que está comigo até hoje, e ele falou, olha, estou pesquisando prótese odontológica, utilizando métodos numéricos, você está fazendo o quê? Com o quê? Do quê? Né? Porque dinâmica, segundo ano, a gente não tinha nem noção que era métodos de elementos finitos, né? E aí métodos de elementos finitos trabalha com prótese. Eu falei, você trabalha com prótese? O que você está fazendo, né? Bom, aí comecei lá com ele e comecei a ver, né? Aí falou, isso aqui é uma prótese, aí a gente pode utilizar os conceitos da mecânica para aplicar
para aplicar na prótese e analisar estruturalmente, entendeu? Porque as próteses e tudo que você aplica no corpo humano em relação de prótese, ela é uma estrutura mecânica, entendeu? Porque ela vai cumprir uma função e ela vai cumprir essa função em termos de estrutura mesmo, entendeu? Ela vai reproduzir alguma coisa, né? E se ela vai ter o papel de uma estrutura, então cabe fazer uma análise estrutural dela, né? Uhum. Aí, aí a gente começou, aí eu falei, nossa, interessante, mas sabe quando você não via aplicação? Aí um dia eu entrei em contato, o professor Edson ele tem uma parceria com a USP, daí de Bauru, e na parte de odontologia, é do Centrinho. Aí ele me apresentou ao dentista lá, ao professor de odontologia lá, e aos alunos dele. Aí eles me mostraram o laboratório, e eles me mostraram a, aonde estava indo a pesquisa que eles estavam fazendo, como que eles iriam melhorar, utilizar os dados da pesquisa que eu estava fazendo para melhorar a ossa-integração, para melhorar a adaptação do implante na boca do paciente, entendeu? Como que eu ia aplicar? E foi ali que eu comecei a ver que o produto final da nossa pesquisa, entendeu? Não seria tipo assim um carro novo, não seria uma máquina nova, entendeu? Seria ajudar o ser humano bem lá no final da linha. E Uhum. principalmente o Centrinho Bauru, que trabalha com anomalias crâniofaciais, com criança, entendeu? Isso foi muito tocante, saber que a gente, de uma forma ou outra, está ajudando ali um outro ser humano, né? Aí foi aí que eu comecei a tomar gosto pelas coisas, entendeu? Tomar gosto por esse negócio de a sua pesquisa está ajudando a melhorar a condição de vida de uma pessoa que tem um problema, tem uma debilidade, né? Só que aí É isso de certa forma, porque você começou com a iniciação, foi avançando, entendendo mais os conceitos, até que você chegou no mestrado, mas ainda trabalhando na mesma linha, certo? isso, foi isso. Eu consegui. O Capelo, o professor Edson tinha uma bolsa de iniciação PIBIC, que é uma bolsa meio que, se eu não estou enganado, é universal entre as faculdades públicas. E eu fiquei com ela por 3 anos. Fiquei com ela por 3 anos, trabalhando lá no laboratório, que aí você trabalha para ele, de certa forma. Entendeu? Você tem lá uma carga horária por semana, se eu estou enganado, eram 8 horas semanais, Uhum. entendeu? Que dava para encaixar em horário de almoço, final de tarde, ou quando você tinha janela de aula, no laboratório no campus. Então, às vezes você tem que esperar uma aula e outra, só vai no laboratório, fica lá, tal, né? E isso foi indo. Aí em 2012, quando eu terminei, eu estava fazendo estágio e tal. Aí ele falou: olha, Bruno, eu tenho uma bolsa aqui para continuar o seu projeto de pesquisa que você está fazendo durante toda a graduação. E eu acho uma boa, porque no seu caso, que você já vem comigo e você já aprendeu os softwares que eu uso, como o laboratório funciona, o tópico que eu uso, o mestrado para você vai ser rápido, entendeu? Você não vai ter as dificuldades que uma pessoa do zero viria aqui e começaria a aprender como mexe o software de elementos finitos, como mexe o software CAD, entendeu? Como tudo funciona. Então ele falou: você não quer fazer? Eu falei: acho que eu quero. Mas aí que Aí, tema que você seguiu nessa linha? Qual que era então, o seu projeto? aí ele propôs para mim o estudo de fadiga em prótese dentária. Porque que nem Uhum. é, fadiga. Fadiga é um fenômeno de fratura, é um fenômeno mecânico que acontece quando você tem em uma estrutura com repetição cíclica, né? Uma coisa cíclica que fica indefinidamente. Então você tem uma oscilação e essa oscilação pode levar à fratura do seu objeto, mesmo que essa oscilação não tenha ultrapassado o limite de fratura do material. Então, se você olhar o limite de lá, vai falar, mas isso aí não vai fraturar, mas pode fraturar por fadiga porque tem uma carga cíclica. Uhum. Né, João, você pode me corrigir se eu falar alguma besteira aqui. Não, mas é isso mesmo. Mesmo com uma carga mais baixa, você consegue falhar uma estrutura, nuclear uma trinca, mesmo com uma carga mais baixa, simplesmente por ela ser uma carga cíclica. Isso aí. Exatamente, entendeu? E aí trabalho e falar, gostei, mas não, vou fazer elementos finitos, vamos validar. Eu falei, nossa, é interessante. Elementos finitos é a parte numérica, né? Você resolver do jeito da parte numérica. E eu falei, não, tá bom, vamos fazer. Então, meu mestrado foi nisso: pegar um implante, né, criar um modelo numérico ou um modelo computacional. Então, meu modelo estava dentro do computador,
para quem não é familiar com isso, e eu, a partir disso, começamos a simular as condições que levariam à fadiga. Então, a gente pegou a carga de mastigação, que geralmente é utilizada, você tem uma carga de mastigação que funciona, que é mais ou menos em torno de 100 newtons ou 10 quilos, então é quase, é bem forte, e a gente buscou na literatura, que é isso mais importante, o que o pessoal já tinha feito e aonde que a gente poderia contribuir com esse conhecimento. Porque o mestrado também e o doutorado não é só fazer pesquisa por fazer pesquisa, você tem que abrir um norte, tá? Aonde que eu vou contribuir? Uhum. Entendeu? Aonde e como eu vou contribuir? Então a gente analisou, vimos lá que quase ninguém fez estudos numéricos, quase ninguém não, acho que eu me lembro na época, acho que 2 pessoas tinham feito alguma coisa de fadiga, utilizando métodos numéricos. Aí a gente falou, é uma boa aqui para contribuir e tal. É interessante Né? pensar Então, que, mesmo sendo uma peça tão pequena, né, um implante dentário, você ainda tem o campo de estudo da engenharia mecânica para você trabalhar como análise de fadiga, né? então, porque você pensa, o seu dente, você mastiga, você chupa alguma coisa, entendeu? Então, o seu dente, querendo ou não, você aplica força, solta, você aplica força, solta, você aplica força, solta, você aplica força, solta. O corpo humano tem essa habilidade de suportar esse carregamento ciclo sem falha fadiga, claro, respeitados os limites, né? Uhum. Mas tem a oportunidade. Só que quando você coloca um objeto estranho, que é uma prótese odontológica, que é um componente mecânico feito de um material estranho ao corpo. Então, se é um material, no caso, é feito de liga de titânio, se é um componente estranho ao corpo, então, e é um componente mecânico, então ele vai falhar por fadiga, ou ele não vai falhar, tem grandes chances de falhar por fadiga, principalmente por ser um material manufaturado, né? Porque apesar que esses produtos são de alta precisão, mas alta precisão também comete erros, né? Então, analisar as opções de fratura e de falha desse tipo de material é muito importante, porque você também imagina o sofrimento da pessoa. Pode ser aquela pessoa que não teve doença nenhuma, mas precisa pôr um implante porque perdeu um dente. Imagina você, e para pôr implante, você tem que fazer um furo, né? E os dentistas usam a Black Decker que você usa, era a cozinha eles usam, mas é uma Black Decker adaptada, né? Fazem um furo, põe um implante, aí depois você tem que esperar cerca de um mês para o osso reconhecer aquele implante como dele. Aí depois você coloca o implante, a coroa e parafusa tudo. Agora você imagina um parafuso quebrar ali dentro, entendeu? Aí você tem, na pior das hipóteses, voltar ao dentista, o dentista vai ter que abrir a sua boca de novo, abrir sua gengiva para arrancar tudo, esperar cicatrizar e refazer. Sem falar que isso vai ficar extremamente caro. E segundo, o sofrimento dessa pessoa, que ela vai passar por no mínimo 6 meses, entendeu? Visitando o dentista e passando por cirurgia odontológica, entendeu? Então, por isso que é aí que a bioengenharia entra, entendeu? Em melhorar os componentes que vão ser inseridos no corpo humano, melhorar para que, primeiro, ele se adapte bem ao corpo, segundo, para que ele faça a função o mais semelhante possível ao objeto original, à parte original, e três, evitar que a sua quebra, porque a sua quebra e recolocar ele. Eu tinha um médico amigo lá na Canadá que ele falava que sempre a segunda cirurgia para corrigir alguma coisa é sempre a pior delas. Entendeu? Porque aí já, entre aspas, o estrago está feito, entendeu? Então é mais querer preservar também a vida do paciente e da pessoa que está recebendo aquela prótese, não só odontológica, mas qualquer tipo de prótese, né? Sim, sim. E aí você avançou nessa linha, né? Desenvolveu tudo isso, entendeu, os conceitos, a parte da mecânica, biomecânica, e aí você terminou o mestrado, defendeu, tudo certo, e surgiu uma oportunidade para o doutorado, né? Que lá na Uhum, Universidade Bath, na Inglaterra. Como que surgiu essa exatamente. oportunidade aí e como que você recebeu essa notícia? É, no final do meu mestrado, acho que uns 6, 8 meses antes de terminar o mestrado, porque o mestrado é curto, são 2 anos.
Uhum. né? Aí eu cheguei para o professor Edson Capello e falei, professor, eu queria fazer alguma coisa com cooperação internacional, entendeu? Porque apesar de a gente estar fazendo pesquisa, muitas vezes a gente fica restrito ao nosso caminho, ao nosso redor, entendeu? Porque vai passando dia a dia, então no dia a dia você acaba conversando com as mesmas pessoas, tudo, entendeu? Fazendo as mesmas ligações, pensando as mesmas coisas, entendeu? Então eu pensei, pô, acho que seria legal expandir isso, né? Tipo assim, sair um pouco da zona de conforto, Sim. você fica cômodo, né? Aí Uhum. conversando com o professor Edson, e ele falou, olha, eu tenho um colega que tem uma parceria com uma professora no exterior. Aí ele me introduziu a esse colega, eu conversei com ele e ele me pôs em contato com essa professora. Aí começamos a conversar, é a professora Sabina Gueduzzi, lá da University of Bath, e nós começamos a conversar, e ela falou, eu trabalho muito na parte de impacto, na parte de experimentação e simulação de impacto e de estruturas biomecânicas, principalmente ombro e ombro e coluna, que ela falou que ela trabalha. E ela trabalha na parte de compósitos, de materiais médicos, essas coisas também. E ela falou, e por sinal, um aluno de doutorado acabou de terminar e quer continuar a pesquisa na parte de impacto. Eu falei, na parte de impacto? Impacto em coluna. Falei, nossa, impacto em coluna? Entendeu? Eu falei, nossa, coluna, sabe quando você fica meio assim, coluna? Tá, mas como é que é? Não, fazer simulação. Então, basicamente era, em vez de eu criar um modelinho bonitinho do implante na mandíbula, com o dentinho, era criar um modelo da coluna cervical, entendeu? Que intruplica a dificuldade, entendeu? Que aí tem muito mais variáveis jogando, né? Eu falei, nossa, tá, mas como? Tá. Aí no começo a gente. Então vamos fazer um doutorado sanduíche aqui na Unesp mesmo, tava lá mesmo, e fazer outro. Vamos. Aí eu apliquei Bolsa FAPESP, consegui, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Consegui, só que no meio do tempo eu consegui uma bolsa da CAPES, que é o Conselho de Aperfeiçoamento do Ensino Superior, do governo federal. E a CAPES, ela tem uma bolsa para doutorado pleno no exterior. Aí, nesse meio de tempo, eu consegui as duas bolsas, né? Aí o professor Edson Capello, né, ele foi brilhante, ele falou, olha, Bruno, eu... Ele até falou, eu se fosse pensar em mim mesmo, para mim seria mais conveniente você ficar aqui. Só que pensando no seu futuro, eu acho que você voltaria um profissional não um profissional, mais bem capacitado se fosse no exterior, porque aí o seu horizonte se abriria, entendeu? O seu horizonte se abriria, você poderia ter a chance de aprender novas coisas, teria contatos com um número maior de pessoas, então eu falei, bom, tá bom, então eu posso pegar? Pode, pega do exterior. Então ele me deu todo o apoio, entendeu? E aí eu escolhi, conversei com a orientadora, ela me aceitou lá. E com essa bolsa eu fui para o exterior, em dezembro de 2015. Uhum. Né? Peguei lá minhas duas malinhas, com tudo que eu tinha. Eu até fiquei impressionado que toda a minha vida cabia em duas malas, mas tudo bem. E, e fui lá na Inglaterra, com bolsa aqui do governo federal por 4 anos. Terminei em dezembro de 2019 e voltei para o Brasil em meados de março agora, de 2020. Legal, legal. Aí teve uma experiência bem diferente assim, é a mesma área, só que é sempre um estudo novo, né? Sempre uma coisa nova que você está aprendendo. E ainda mais você que está indo mais no sentido de se tornar um pesquisador mesmo, assim, né? Tipo, seu intuito principal não é, imagino que não é tanto as aulas, né? Porque acaba que sendo que na universidade pública os doutores acabam que dando aula, né? O seu intuito mais é a pesquisa mesmo, certo? Ou você pensa também na É, aula, você gosta também dessa parte ou não? olha, para ser sincero, da aula eu nunca tinha feito, mas aí no mestrado, por você ter uma bolsa do governo federal no mestrado na Unesp, você é meio que obrigado, entre aspas, a dar aula, né? Com uma forma de retribuição do dinheiro, aquela tese. Aí eu comecei a dar aula de resistência dos materiais 2. E é uma coisa, eu falei, nossa, eu dar aula, vamos lá. Aí eu comecei a dar aula e também comecei a gostar. Da aula, eu diria que
Eu gosto bastante, mas não é o meu fim. Eu sei que eu vou acabar tendo que dar aula para poder continuar com pesquisa, e não é uma coisa só aqui no Brasil, não, viu, João? Lá no exterior também, a maioria, 80% dos professores que fazem pesquisa dão aula também, entendeu? Então é uma coisa bem Uhum. comum. Só realmente um ou outro, entendeu? Que são mais célebres, assim, entendeu? São mais famosos, que aí eles não dão aula nenhuma, entendeu? Mas Que aí isso eles é só quando a ficam gente na está pesquisa. falando em universidade, né? Porque às vezes É, existem centros de pesquisa, né, que são específicos, sim, que aí sim a pessoa tipo, não tá vinculado a uma instituição de ensino, está vinculado numa exato, produção de conteúdo científico específico. Aqui no exato. Brasil a gente tem algumas dessas que são incubadoras dentro de universidades, mas elas são incubadoras, na verdade. Então tem os dois lados, né? Acaba que É, quando a gente faz o mestrado ou o doutorado acadêmico, a gente acaba tendo essa experiência assim mais próxima das aulas, pelo fato de ser um mestrado acadêmico, né? Então, exato. ou um É essa doutorado, né? até é essa até que a confusão o pessoal faz, entendeu? Porque o pessoal fala que fazer uma pós-graduação. Aí tem dois tipos, tem a stricto e a lato sensu. A stricto sensu é essa coisa mais estrita, de mestrado. Aí é uma área mais acadêmica. A lato sensu é mais uma especialização, MBA, é Uhum, mais curso de curta duração, entendeu? sim. Mas realmente, tem essa área de pesquisa dentro de empresa também, que eu também gostaria, porque realmente pesquisa é o que brilha o meu dia, entendeu? Ir lá e Uhum. falar, mas por que isso não dá certo? Entendeu? Vamos testar, vamos tentar A disso, vamos tentar daquilo curiosidade, outro. né? A curiosidade de ver, mas por que tá quebrando? Não era para quebrar isso, entendeu? Uhum. E curiosidade, vai, investiga, desmonta, fala, ó, é isso, entendeu? Troca isso e funciona, ou melhora o desenho, né? Sim, é uma Claro que coisa que faculdade, também me chama muita atenção, assim, porque você vai ter sempre uma coisa para você investigar o porquê e resolver. É um pouco diferente de você só desenvolver uma coisa com um tempo curto, porque você tem que entregar aquilo ali. Agora, quando você vai é, investigar o problema, isso às vezes leva anos, né? leva anos. E tanto é que por isso que eu até que gosto meio da área acadêmica, porque você é livre, em certa forma, para pesquisar aquilo que te brilha os olhos. Porque, às Uhum, vezes, na empresa, primeiro você tem que pesquisar o que a empresa quer, o que a empresa vai usar, e, às vezes, até do jeito que a empresa tem para fazer ali, entendeu? Tem que uhum. fazer desse jeito, desse modo, para esse fim, com o menor tempo possível e com o menor custo possível. A faculdade, trabalhar dentro de uma universidade, te proporciona uma liberdade maior, entendeu? Para fazer aquela pergunta, e se? Uhum. Entendeu? Porque às vezes em empresa você está mais preocupado, tá? Eu tenho esse problema, tem que resolver esse problema para atingir aquele objetivo. Ponto. Agora, em universidade, você pode trabalhar mais com o e se, entendeu? Uhum. E se? Não, mas e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E se eu fizer aquilo lá, entendeu? Tem sempre o Aonde lado bom e um lado ruim, né? é, Porque assim, eu exatamente. vejo assim que na empresa, às vezes você tem essa restrição de pesquisar o que é aprovado pela empresa. Às vezes você tem até uma liberdade de trabalhar assim, e o IC e tal, só que se você propor o projeto e a empresa não for de acordo, você não vai conseguir desenvolver. Só que se a É, empresa aprovar, você vai ter, às vezes, um aporte maior financeiro e, às vezes, uma facilidade, sim, assim, um pouco menos burocrática de você atingir os objetivos daquela pesquisa. Na é, universidade, essa parte acaba ficando um pouco mais difícil, pelo menos aqui no nosso mundo do Brasil, só que, ao mesmo tempo, você tem uma certa liberdade maior de trabalhar com alguns outros temas um pouco mais fora da caixa, né? sim, completamente. E em relação aqui ao Brasil, o grande problema que eu vejo aqui é que a gente depende, nas universidades, 100% de recursos do governo, entendeu? Uhum, Tem pouquíssimas universidades que conseguem trabalhar com recursos vindo de empresas, tanto pela burocracia ou por N motivos que eu posso listar.
Mas uma coisa que você vê no exterior é que as empresas estão muito mais próximas das faculdades do que longe, entendeu? Às vezes, para uma empresa, principalmente as empresas de pequeno e médio porte, é muito mais barato você chegar para uma universidade e falar, olha, eu vou manter esse laboratório aqui, tá? Eu pago aí um aluno e eu ajudo o aluno, custeio com o aluno, e vocês fazem essa pesquisa para mim. Entendeu? No Brasil, é só, infelizmente, governos estaduais, federais e municipais que a gente pode ter essa ajuda. Olha, tem eu conheço incansáveis casos de professores amigos meus de Unesp, USP, que tentam fechar parceria com a empresa e a burocracia e a dor de cabeça para fazer o dinheiro chegar de uma ponta a outra, entendeu? É incrível. Sem falar também que as empresas não recebem nenhum benefício para fazer tal coisa aqui no Brasil. Coisa que também já na Europa e nos Estados Unidos, as empresas têm benefício para se juntar com a universidade, entendeu? E de certa forma, limitando a nossa área de ação, digamos, Sim, aqui no sim. Brasil, né? Tem sempre uma restrição, assim, né? E como que era esses processos, assim, você via esses processos andando bem lá na universidade na Inglaterra? Você fala que tipo de processo ali, Os com processos, empresa? entre os processos com empresa, né, a proximidade da empresa e também o dia a dia para você chegar no laboratório e ter uma certa liberdade para poder trabalhar com pesquisas assim, com um pouco menos de burocracia. Como que era isso, comparado com o Brasil? Olha, olha, é uma coisa impressionante. Primeira coisa, lá na Europa, principalmente lá na Inglaterra, é, trabalhar com empresa é a regra, não é exceção. Se eu puder juntar no laboratório que eu estava lá trabalhando, ok, 80% dos meus colegas, o financiamento vinha de empresa. Entendi. Entendeu? Tinha um lá que o financiamento vinha de uma empresa que estava estudando válvula cardíaca, tinha outro lá que o dinheiro vinha de uma empresa estudando a parte de vibração em asa compósita, Uhum, entendeu? Então, a regra é a empresa. E como funciona é o entendi. seguinte: a empresa vai direto no departamento, localiza o pesquisador da área, conversa com ele, faz os treinos e faz a ligação com ele. Claro que tem a universidade, passa pelo financeiro, a universidade pega acho que 20% do dinheiro empregado, como é aqui no Brasil, tem tudo aqueles preâmbulos. Mas uma vez o dinheiro está lá, a empresa fala: ó, eu paro aqui, você me apresenta os resultados de tempos e tempos, uma vez por mês, a cada 15 dias, para a gente ir analisando a evolução, para ver se eu, empresa, estou satisfeito com aquilo que você está produzindo, se é aquilo que eu quero. Porque às vezes você começa a pensar, a empresa fala, não, eu queria mais voltado para essa área, porque é mais interessante para mim. Então, Entendi. você tem que, querendo ou não, ir se adequando às necessidades De da qualquer forma, você vai empresa, ter né? uma vez que você está sendo financiado por ela, vai ter uma canalização ali do conhecimento que interessa para ela, né? Não tem como. Exato. Porque, É um no fundo, não, a cliente. empresa quer. É um cliente, exato, entendeu? Mas, assim, eles dão dinheiro, o dinheiro chega em você e você tem toda a liberdade para tomar as decisões que você precisar tomar. Precisa comprar tal material para fazer tal teste. Ou você, já acordado com a empresa, precisa comprar tal máquina, entendeu? Você vai lá, Uhum, a sua decisão é que é privada, não, preciso comprar isso para fazer isso, para fazer isso. E no final, todos esses recursos acabam ficando na universidade, entendeu? É recursos para universidade. entendi. E na Eu sua tive, eu tive a visão. Ah, oportunidade. desculpa. Continua, continua. Não, não, eu só ia falar que eu tive uma oportunidade de trabalhar com uma empresa, é até fora do meu escopo, ela constrói aquelas caravanas, sabe? Aqueles trailer que você quase mora dentro, Sei, que tem sei. banheiro, cozinha. Uhum, Então, ela constrói isso. Só que ela não tem um teste próprio de ensaio, entendeu? De teste. É hum, tipo assim, ela tá, acho que há 100 anos no mercado, uma coisa assim, e ela fazia fazendo as caravanas, entendeu? Fazia entendi. fazendo, entendeu? Há 100 anos atrás, o mesmo projeto e vem. E ela pediu para que ela criou uns compostos novos, ela pediu para a gente testar. E a minha orientadora veio, você pode fazer isso para a gente? Eu falei, posso. Entendeu? Então ela cedeu o material, ela cedeu o que ela queria, e uma vez que ela cedeu todas essas coisas, ela deu também o dinheiro extra para pagar os produtos que iam ser utilizados, as máquinas, tudo. E no final eu entreguei o relatório para ela se basear na decisão, entendeu? Então isso é Entendi. só
um exemplo de como as empresas vêm até, entendeu? E a Uhum. burocracia é muito simples, porque elas contratam, falam com a universidade, o financeiro resolve, pá, 2 semanas, tá aqui o dinheiro, Tá começa, liberado. entendeu? Uhum. Mas É, aí, mas assim, isso é uma grande vantagem. Isso é uma grande vantagem assim em relação ao Brasil. Mas eu vejo que deve ter alguma vantagem aí, assim, que o Brasil também se destaca. Na sua opinião, assim, qual seria assim o grande destaque do Brasil em relação aos demais pesquisadores, seja na biomecânica, seja na pesquisa em geral? o grande destaque é que eu acho que nós, os pescadores brasileiros, a gente consegue fazer suco com os limões que a gente tem, entendeu? Porque, porque uma coisa que lá no exterior e lá na Inglaterra é fácil, João, é que é o seguinte: tem dinheiro. Tem dinheiro, tá? Então vamos comprar aquela máquina, já que tá pagando, vamos comprar aquela máquina. Pô, tendo as máquinas e tendo todos os recursos, qualquer um pode fazer uma pesquisa de qualidade, né? Mas aqui no Brasil, com a limitação orçamental, a gente às vezes é forçado a trabalhar com o que a gente tem. Uhum. Entendeu? Então, as soluções mais criativas, no meu ponto de vista, vem da gente. Sim, Entendeu? Tanto é que eu entendi. estava vendo uma reportagem ontem no jornal que uma pesquisadora eu acho que da USP de São Paulo, ela inventou um jeito, porque os testes para o novo coronavírus, para ver a presença, eram tudo importados. E eram todos importados e caros. Então ela Uhum. bolou um jeito de utilizar o que eles tinham, né, o que eles tinham para identificar a presença de coronavírus na amostra de sangue, e terminou sendo mais barato, mais eficiente, e em vez de tomar acho que 10 horas ou 12 horas, ia tomar só duas. Nossa. Para você ver, na Entendeu? crise aparecem coisas impressionantes, né? Aparecem Parece coisa oportunidades impressionante. aí. E isso mostra que, tipo assim, se fosse um local que tivesse todos os recursos, tá, compra lá as amostras, compra as coisas lá, traz aqui, eu faço, acabou. Mas não. Essa falta meio que de dinheiro que as faculdades brasileiras têm, acaba meio que aumentando a criatividade nossa de todo dia, entendeu? Como fazer mais suco dos mesmos limões, entendeu? Então, eu acho que isso acho que é o principal ponto da ciência brasileira. Com o passar do tempo, a gente meio que aceitou essa falta de dinheiro, entendeu? E aceitando essa falta de dinheiro, a gente, tá bom, não tem dinheiro mesmo, então vamos fazer pesquisa do jeito que dá, entendeu? Mas sem descuidar da qualidade também, né? Aham, entendi. Com certeza. Agora, assim, pensando um pouco mais nessa parte do seu trabalho em biomecânica, como que é Hum. o teu dia a dia como um engenheiro de análise, um engenheiro de pesquisa na área de biomecânica? Você chega lá, você faz o quê? E o que você usa no dia a dia, nas pesquisas, no laboratório? Uhum. Olha, agora que a situação está meio conturbada, mas na época que eu trabalhava lá na University of Bath, meu dia era mais ou menos o seguinte: bom, no dia anterior eu já fazia uma lista, ó, amanhã não posso esquecer de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Então, geralmente eu chegava, entendeu? Eu revia os resultados anteriores da noite anterior, do dia anterior, do dia anterior, e olhava lá, tá, eu fiz isso, dava uma checada nos dados, dava uma checada dos dados gerais, tá tudo mais ou menos certo, então vamos começar o dia agora. Aí, geralmente, se eu tinha coisas de laboratório, eu já preferia ir no período da manhã no laboratório, entendeu? Porque um experimento, você precisa tomar cuidado, você precisa checar se está tudo certo, você precisa. E toma tempo você setar, né, um experimento, entendeu? Toma tempo. Então, às vezes, eu escolhia ir no laboratório, entendeu? Aí arrumava as coisas que tinha que fazer lá no laboratório. E como eu sou também da parte numérica, da parte estrutural, aí eu ficava revisando entre o meu escritório e o laboratório, né? Que são duas coisas distintas, né? Onde eu sentava, porque eu ficava vendo o modelo, checava a resposta do modelo, ia comparar com o experimento Uhum, e vice-versa. E vice-versa, né? E aí eu ficava mais ou menos nesse mundo. E basicamente, como eu trabalhava naquela parte numérica, eu utilizava muito o software ANSYS, de análise numérica. Só certo? que como eu trabalhava com a parte de impacto, eu utilizava muito o LS Dyna. O LS Dyna é muito familiar para mim.
Sim. Aí eu trabalhava também com imagens médicas, então eu utilizava o software Simpleware, bastante Uhum. Simpleware. O ImageJ, às vezes, eu utilizava. Em termos de processamento de dados, era quase 100%, mais 80%, 90% era MATLAB, Certo. entendeu? E quando eu precisava de alguma coisa mais rápida, porque às vezes você está fazendo experimento, você não sabe como o experimento está se comportando. Então, às vezes, você precisa dar uma análise nos resultados preliminares bem rápida. Durante o E às vezes, quando eu processo não do tinha. ensaio, né? E às vezes, quando eu não tinha o MATLAB, o código do MATLAB pronto, ou estava faltando alguma coisa, eu ia no Excel, que o Excel, para, como fala, para o primeiro olhada para ver se os resultados estão indo do jeito que deveriam, ou você pensa Sim. que devem ir, estavam indo certo, eu usava Excel. Então era basicamente isso, Excel. Uma coisa que eu aprendi a usar também durante o doutorado foi LaTeX em vez do Word, Uhum. entendeu? O LaTeX é como se fosse o Word, mas você usa linha de comando. Então o layout da página, ele trabalha dentro dele lá do melhor jeito É possível, né? sempre uma maneira de automatizar os processos, né? A gente sempre está buscando Esse, essas coisas. essa questão, você sabe que o meu orientador sempre falava para mim, né? Quando eu chegava a conversar com ele, ele falava, Bruno, o ser humano é bom numa coisa, na criatividade, mas é ruim em repetição. Entendeu? É bom para criar, mas você pedir para repetir, ele repete. 10 vezes, repete. 50 vezes, ele vai repetir. Agora, 100, 1000 vezes, ele não vai repetir. Entendeu? E para isso que você tem que usar a automatização, para isso que você usa o MATLAB para analisar os seus dados e plotar os gráficos. Entendeu? Assim, tinha vezes por dia que eu precisava fazer uma análise de tensão lá e eu tinha que pegar os dados experimentais. Eu tinha mais de 1 milhão de data points, entendeu? De pontos de dados, entendeu? Como que eu vou mexer com isso? O Excel, até para abrir, para eu checar alguma coisa, travava para eu Uhum. abrir 1 milhão de dados, entendeu? Então, Sim. você tem que automatizar. E também porque você tem um período fixo, você tem lá os 4 anos, no caso do meu doutorado, e você tem que terminar em 4 anos. Claro que tem as exceções, mas você tem que terminar em 4 anos. Então, você tem que otimizar aquilo que você vai usar mais no dia a dia, você tem que otimizar o máximo possível. Então, eu Uhum. procurava utilizar a programação MATLAB. Eu arranhei o Python, eu não fui muito em Python, mas o C++ eu usava um pouco mais de frequência, entendeu? Mais MATLAB. E assim vai. Então, esse mais ou menos é o meu dia a dia, ó, alternando entre o laboratório e entre analisar dados, analisar gráficos, entendeu? Ver como estava o modelo respondendo em relação ao experimento, entendeu? Claro, uns dias mais no laboratório, outros dias mais sentados lá, né? Mas era mais ou menos esse o meu dia a dia. Ah, legal. É assim, ao mesmo tempo que tem um dia que é muito dinâmico, vai ter um dia que é mais tranquilo, que você tem que focar, né? Isso independente de qualquer área, É, de qualquer profissão, vai ter o dia que você vai estar mais na correria, vai ter um dia que vai ser mais tranquilo e vai ter o dia que você vai ter que sentar para escrever. Sempre vai ter um. exato, exato. Como foi que você comentou semana passada no curso que a gente fez juntos, entendeu? Tem hora que às vezes tem que passar 4 dias apenas olhando seus dados, entendeu? Você vai Sim. passar 4 dias lá olhando os seus dados, tá? Isso faz sentido? Sim ou não? É. Só que esse faz sentido, sim ou não, você não fala, faz, próximo. Você tem que pegar, você tem que checar se tudo que você colocou tá lá rodando. Você tem que ver se aquilo é representativo do seu problema, entendeu? Uhum, é a E função de um analista, né? entendeu? E por muitas vezes, por você estar na faculdade, por muitas vezes são coisas novas que você não tem ideia, entendeu? Que você não tem ideia se aquilo. Mas peraí. E principalmente quando a gente está trabalhando com o sistema biológico, que ainda é uma área comparada com as outras recente, você não sabe se aquele comportamento tá, entendeu? Porque ninguém nunca fez aquilo, ou se alguém fez, não tem muitos dados disponíveis para você comparar, entendeu? Então, às vezes, tomava tempo, às vezes tomava semanas de você ficar olhando o gráfico, ficar analisando as tensões, ficar analisando as Uhum, deformações, entendeu? O comportamento biomecânico, é para ele fazer isso, não é para fazer isso, mas por que ele está fazendo isso, entendeu? sim. Sabe? Então, tinha semanas que você ficava lá, mesmo comparando, fazendo, entendeu? Até falar que a gente está na parte numérica,
Aí, tipo assim, tudo pode acontecer, né? Aí o modelo não roda, aí você tem que descobrir por que o modelo não está rodando, aí você descobre alguma coisa que você fez errado, aí você tem que refazer umas coisas, entendeu? Porque não é certo aquilo que você pensou inicialmente, isso aí já passaram 3 dias, entendeu? Então, Você tem que estar sempre ali sob o controle, né? Porque se você tem a bolsa, ou a profissão ali, o que for na tua área, você tem um prazo para entregar. Por mais que você tenha uma certa flexibilidade em alguns horários ou no que você está fazendo de fato, você vai ter que ter uma data final. E essa data final vai representar. E isso, no caso da bolsa, acaba ficando mais apertado porque geralmente os prazos são mais curtos, né? Aí, então, acaba sendo meio restritivo para a gente, né? exato, entendeu? E o pessoal fala, nossa, 4 anos dá para fazer tanta coisa. Eu falo, não dá. Agora Não dá. falando em bolsas, eu acho que muita gente que vai assistir, ouvir esse bate-papo, vai querer entender melhor como que faz para conseguir essas bolsas. Você acha que, assim, hoje a disponibilidade de bolsas ainda existe, como era no passado? Como que as pessoas fazem para conseguir uma bolsa, seja lá na iniciação científica, durante a graduação, seja no mestrado ou doutorado? O que que ela Sim. precisa ter, se preocupar para conseguir uma bolsa dessa, tanto dentro do Brasil quanto fora? Então, algumas coisas. Primeiro, falar aqui com relação ao estado de São Paulo, que é o que eu tenho mais afinidade. Eu creio que nos outros estados seja semelhante, mas falando aqui com relação ao estado de São Paulo. Quando você está na graduação em uma universidade pública, eu não sei como as particulares funcionam, mas em universidade pública você tem duas modalidades de bolsa, basicamente, duas fontes de bolsa. Ou é o PIBIC via MEC, né? Ou via MEC, via reitoria, no caso da minha faculdade da Unesp, ou você tem a FAPESP, que é a Federação, como eu falei, Federação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo. Você tem, cada estado tem a sua. Você tem a FAPEMIG, de Minas Gerais, a FAPRJ do Rio de Janeiro, e assim vai. Entendeu? Então, essas instituições são responsáveis por dar bolsas de estudo. Entendeu? Tem outras que dão, mas elas são mais raras, mas são mais essas. E elas têm praticamente dois tipos de bolsas: as bolsas regulares e as bolsas fixas. As fixas são aquelas que elas dão para instituições de ensino, fala assim, ó, Unesp, eu tenho aqui, vou te dar 100 bolsas de iniciação científica. Você, Unesp, resolve internamente como que você vai dar essas bolsas. E tem as outras bolsas que você pede, entendeu? Você escreve um projetinho, seu orientador, você escreve um projetinho, você manda para a instituição de fomento, FAPESP ou MEC, e no caso da FAPESP, isso é que eles falam que é aberto o ano inteiro. Qualquer época do ano você pode mandar. No caso do governo federal, você tem que esperar as chamadas públicas, né? Que o governo federal tem que alocar dinheiro e fazer a chamada pública via edital. No caso da FAPESP, ela recebe um dinheiro por ano e ela administra, dando bolsas e concedendo. No primeiro tipo, que quando a faculdade detém essas bolsas, então cada faculdade tem os seus critérios de escolha. Geralmente é o currículo do aluno, entendeu? Como que é o currículo do aluno, a média de nota. Geralmente eles aceitam notas média geral, assim, acima de 6. Reprovação, aí vai mais do orientador, porque o orientador, no caso da iniciação científica, tem o maior peso, senão todo o peso de escolha, entendeu? A nota do aluno influencia, mas é mais o peso do orientador em si, é a decisão do orientador. Então tem essas bolsas, no caso minha PIBIC, tem também essas bolsas, só que no caso da PIBIC também, a gente tinha que escrever um projeto também. Então era o orientador, aí era o orientador, peso do orientador, aí o seu histórico escolar, e também escrever um projetinho de 20 páginas. A E gente todo tinha ano, que propor um projeto pro orientador, ou o orientador propunha o projeto para você, ele entrava em sim, comum acordo, né, com o aluno, e aí você faz esse projeto que é, na verdade, a proposta do que você pretende fazer, com até alguns cronogramas, né? E aí isso, você isso tem que que pôr o entra cronograma para certinho, né? submissão. Uhum. Isso, exatamente. Então, e geralmente esses projetos, no caso da PIBIC, por ser aluno de graduação,
você não pode exigir muito de um aluno de graduação, porque ele ainda está aprendendo os conceitos, né? Por isso que é Então, iniciação científica, né? Você está você está aprendendo. iniciando o aluno na ciência, né? Uhum, E então, geralmente é um resumo, né? O abstract, aí você tem uma introdução, que você introduz o problema, você fala, tal, o que é o problema? Aí você tem os objetivos, tá? Baseado nesses problemas, quais foram, até engraçado, baseado nesse problema, quais foram os problemas que eu encontrei? Isso. Então eu vou trabalhar nisso. E uma vez trabalhando nisso, você tem como que você vai trabalhar nisso? Aí tem a parte de materiais e métodos que você descreve. Olha, não precisa ser uma coisa certeira, porque como é pesquisa, entendeu? Você vai descobrir como que você vai fazer, mas você tem uma ideia de uhum, como você vai resolver o problema. Então você escreve, vou usar a ideia, tudo utilizando um método científico, não é falar assim, ó, vou lá testar desse jeito, tá? Mas que método científico você está usando? Tem que ter um método, tem que ter uma uhum. metodologia. E uma vez que você fez isso, tem os resultados esperados, o que você espera atingir no final. Ah, se tudo é certo, eu espero entender melhor sobre esse assunto. E um cronograma, entendeu? Eu falo, olha, geralmente a bolsa é 12 meses renováveis por outros 12 meses. E você tem, ó, nesses 12 meses, eu pretendo fazer isso, 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 isso. Entendeu? Uhum. Então, esse é mais ou menos o projetinho. Então, Mesmo geralmente, in- independente de, assim, a gente está falando aí nesse exemplo aí da iniciação científica, só que assim, essa estrutura meio que se repete para mestrado, doutorado. A diferença é que você vai aumentar a complexidade, ou você vai propor uma coisa nova, você vai detalhar mais um assunto, mas assim, a regra é a exato. mesma para todos, né? Exato, exatamente. O que varia é a complexidade do assunto, entendeu? Sua introdução não vai ser mais tão simples, você vai ter uma revisão bibliográfica sobre o assunto, entendeu? Os seus Uhum, materiais e métodos tem que ser algo mais que alguém já fez, uhum, entendeu? Baseado em alguma coisa, ou se é alguma coisa nova, uma coisa que esteja baseado em fatos. Aí você tem que olhar mais na literatura, o que os journals estão fazendo mundo afora, entendeu? Aí você tem uhum, que mesmo cavar nesse mundo e ver quais são as tendências, quais são tudo. Então muda, como você disse, João, a profundidade do que está seguindo. sim. Iniciação científica, geralmente você faz uma pequena parte da pesquisa do professor Uhum. que está pedindo. No mestrado, ainda de certa forma, é parte da pesquisa do orientador principal, pode ou não ser uma coisa nova, pode ou não ser uma coisa nova, mas o importante é você adicionar algum conhecimento à ciência. Uhum. Entendeu? Alguma, não descoberta, mas algum novo conhecimento mesmo, a ciência. Agora, já o doutorado parte da ideia de você criar a ciência, você criar a ciência. Então, tem que ser alguma coisa nova. Sim. Entendeu? Tem que ser alguma coisa nova que você tem que pesquisar. Você tem que contribuir de fato, pôr o tijolinho lá na parede do conhecimento. Ó, isso eu que fiz, eu que descobri, eu que interpretei, e é isso que acontece. Entendeu? Então, Uhum. são níveis de dificuldade Por isso que a preparando, exigência cada é nível maior, preparando. porque como é uma coisa nova, outras pessoas vão se embasar nessa coisa nova para poder de repente fazer um mestrado, fazer a iniciação. Então você tem que fazer um negócio bem redondinho, né? Exato. Você faz um negócio bem redondinho, você tem que avaliar outros pontos de vista, porque por mais que você queira que as coisas derem certo no seu doutorado, mas elas podem dar errado, mas nem sempre o Sim. errado é errado. Você É descobriu, ó, ruim, isso né? não funciona. Né? Entendeu? Isso não funciona, não façam, entendeu? Uhum. E você tem que usar mais critério, você tem que ser mais crítico do seu trabalho, porque a iniciação tem muito filtro do seu orientador, entendeu? Ele filtra, falando, não, isso não vai, isso vai, isso não vai, isso não vai. O mestrado, seu orientador já participa, mas menos. Menos. E no doutorado, o orientador, ele participa pontualmente, Uhum. entendeu? Os meus orientadores lá no Reino Unido eles falavam, a gente é como cirurgião, a gente faz no ponto, ó, corrige aqui, não faz isso, tenta esse caminho, entendeu? Mas nada de falar se está certo ou está errado, Aham. entendeu? Porque o doutorado em si é muito do aluno. O Uhum. aluno que faz doutorado, o aluno que chega na conclusão, o aluno que analisa os dados. Então, os Sim. orientadores estão lá para falar. Você analisou errado isso, pensa melhor. Ó, desse jeito que você está fazendo, acho que não vai funcionar, tenta tal jeito. Eles estão lá para orientar. Mas como faz? Se dá certo ou não?
os resultados que vieram, como vieram, se aquilo é verdade ou não, aí é totalmente com o aluno no doutorado. Por isso que é uma coisa que vai construindo, né? Uma coisa que você vai construindo até você ter autonomia. Uhum. Autonomia de, autonomia de fazer pesquisa, né? Sim, sim, com certeza. Não, mas é interessante esse assunto, assim, né? Porque você vai vendo, né, que vai crescendo a complexidade, mas vai crescendo a experiência. E ao mesmo tempo vai diminuindo a necessidade que você tem das outras pessoas, no caso o orientador, né? E isso vai assim, quanto mais tempo você tem de experiência, quer dizer que mais tempo você está ali gastando também a sua energia para sair um negócio bacana, né? Vai ter uma hora que você É, vai precisar relaxar. às vezes é estressante, viu? Às vezes quando você tá lá no, uma coisa não funciona, aí você tá 2 dias lá e você fala, ah, chega, entendeu? É, Deixa eu, deixa como eu fala, dar o, desestressar, dar uma relaxada aqui, porque senão é muita informação e não sai nada, né? E nessas porque às horas, o vezes você que fica que você tão faz para focado, né, e relaxar? não vai. Nessas horas, nossa senhora, eu faço, eu faço até que bastante coisa, viu? Eu gosto de jogar muito videogame, eu ainda jogo videogame, entendeu? Aqueles joguinhos tipo SimCity, The Sims, aqueles jogos Civilization, aqueles jogos eu ainda jogo e amo, que é uma coisa de distrair a cabeça e as horas vão. Eu costumo sair com os meus amigos agora, não mais por causa da situação corrente, mas é uma coisa que eu gostava de fazer muito e fazia sair com os amigos, pegar o cinema, Uhum. entendeu? Ir no barzinho, ficar conversando, sair para comer fora, essas coisas. E também eu gosto muito também de assistir série, entendeu? Série e documentário, é. Ah, os meus amigos falam que eu sou louco, porque eu gosto de assistir documentário, entendeu? Principalmente aqueles documentários de, tipo assim, como que as coisas acontecem, como que as coisas se construíram, ou documentário de história. Eu adoro documentário sobre o Império Romano, entendeu? Sim. Essas coisas, assim. Eu Meio as coisas passo que horas estão por assistindo. trás ali, comédia também, de tudo assim. Chaves, Chaves, nossa, eu sou fissurado em Chaves. Então, eu assisto até hoje, entendeu? Que é um jeito de você relaxar, entendeu? Que é piada boba, você ouve, dá risada, desestressa um pouco, E pelo que eu entendeu? te conheço, você é o maior fã que eu sei de Chaves, cara. O cara assiste o mesmo episódio, sei lá quantas mil vezes. E dou risada ainda. E dou É, risada. isso que é o mais engraçado. A sua risada, ela é sincera. Eu dou risada. É Mas até Chaves é engraçado aqui. bom, Não Chaves é sei, bom. não sei quem me falou que, tipo assim, eu começo a dar risada, aí acontece a piada e eu continuo a dar risada. Porque eu acho que eu lembro da piada que vai me seguir, de tantas vezes que eu assisti, eu lembro da piada que vai me seguir, e eu começo a dar risada da piada e continuo dando risada quando a piada vem, entendeu? Sim. É uma coisa louca, viu? Coisas de louco, mas são as coisas que relaxam, né? Ah, precisa, entendeu? Principalmente nessa área de pesquisa que a gente precisa, às vezes, dar um delete na nossa cabeça, entendeu? Para dar uma limpada, Uhum. porque às vezes você fica focado no problema, você não vê as alternativas que estão em volta, entendeu? Quantas vezes eu tava com um problema, tipo assim, às vezes era sexta-feira, 6 horas da tarde, eu tava lá, mas isso não se resolve, isso não se resolve, isso não se resolve, o que que eu faço, né? Eu começo a ficar preocupado e falar, quer saber? Vou para casa, descansar o final de semana. Aí, dito e feito, segunda-feira de manhã, você chega, relê que você fez, tá aqui, ó. Tá aqui. É assim que se faz. Cara, eu já tive ideias Entendeu? sonhando assim, sabe? Eu acordo e falo, nossa, era isso. É, Aí do outro dia eu resolvo. Mas é cara, assim nossa, um mesmo, monte de precisa vezes, relaxar. entendeu? E Um falando em monte de vezes. TV aí, né? E lembrando aí o que você comentou do Bikman, o que você tira aí de mensagem, de repente, do Bikman ou das séries ou das coisas que você assiste voltada à ciência, que de repente é válido como uma mensagem não só para você, mas para todo mundo, assim, né? As pessoas que estão querendo entrar nessa área da engenharia, da pesquisa. Cara, eu digo que essas séries, que Big Man é uma série infantil, né? De certo modo, eu ainda assisto, mas de certo modo é uma série infantil. E essas séries que mostram experimentos, entendeu? Que mostram, que tentam introduzir a criança, porque eu acho que o jeito que você mostra e ensina as coisas para uma criança vai definir o gosto dela no futuro.
Então, Uhum. claro que a pessoa pode começar a gostar de uma coisa quando é mais. Só que os estímulos que você dá para uma criança quando ela é jovem, quando ela é pequenininha, são os estímulos que tendem a mais transformar o gosto da criança. E como eu sempre tive Lego, eu sempre assistia esses programas do Bikman, então eu sempre fui imerso nesse mundo de curiosidade. E eu conheço, sem brincadeira, eu estava agora, antes de voltar conversando com os amigos, né, todos falando como fala, quando eles eram crianças, como é que era, né? Ah, cara, 60, 70% falaram, não, eu assistia esses programas de ciência, eu ficava brincando com essas coisas, entendeu? Ou eu ficava no computador o dia inteiro, né, para esse pessoal mais jovens. Então, cara, o estímulo quando você é criança, eu acho que faz todo sentido, Uhum. entendeu? Então, você estimular a criança, estimular ela a sempre querer perguntar, sempre ser curiosa, assistir isso, eu acho que isso, claro, em algumas podem querer virar cientista, como eu quis virar depois que assisti o Big, mas elas podem criar gosto pelo aprender. Sim. Aprender é no geral, tanto aprender como ser engenheiro, tanto aprender como ser médico, tanto aprender como ser advogado e assim vai. Entendeu? Então, acho que o incentivo quando criança, esse é o fundamental. É que nem aqui não é uma série, mas agora você tem a chance aí de deixar um incentivo para quem quer seguir essa área de engenharia ou de biomecânica. Por que você acha que vale a pena seguir essa linha e que recado você dá para esse pessoal? Você sabe que uma vez um amigo meu falou uma coisa que é a seguinte: trabalhar com bioengenharia é para aqueles que não tinham estômago para ser médico, entendeu? E gostavam e eram curiosos, Aham. entendeu? Porque eu te confesso, eu não tenho estômago para ser. Eu estive nos Estados Unidos recentemente com uma bolsa de estudos e eu assisti cirurgia de implante de fêmur. É uma coisa que você fica olhando, você fala, isso, não, entendeu? Não é para mim. Eu não teria coragem, eu não teria coragem de fazer aquilo, entendeu? Uhum. Mas de um jeito ou de outro você está estudando bioengenharia, que você está ali no final da linha ajudando o ser humano, ajudando a melhorar a condição de vida dele, ajudando a melhorar a resposta dos componentes mecânicos que são utilizados em seres humanos. Esse é o incentivo, entendeu? Porque as outras pesquisas você vê, mas você não vê o resultado da sua pesquisa tão palpavelmente, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ver o resultado. O resultado está ali, eu estou vendo o resultado, entendeu? E Uhum. na biomecânica você tem a chance disso, entendeu? Você vê o resultado ali na ponta quando um paciente fala que aquela prótese melhorou bastante, a dor que ele tinha, ou o paciente que voltou a sorrir no caso das próteses odontológicas, entendeu? Então, Aham. estudar a biomecânica é recompensador e também desafiante. Porque como a gente está trabalhando com o corpo humano, sabe, antes eu pensava que o corpo humano, bom, a gente sabe tudo do corpo humano, eu pensava comigo, a gente sabe, coração, estômago, rim, fígado, a gente sabe tudo. Quando eu comecei a estudar essa parte de biomecânica, né, e principalmente quando eu fui para o Reino Unido e tive contato com médico mesmo, com doutor, conversando com eles, você percebe o quanto você não sabe quase nada do corpo humano, entendeu? Uhum. Que cada pesquisa é um desafio impressionante. Então, se você gosta de desafio, entendeu? A biomecânica é para você, entendeu? Uhum. Sabe? Que não tem nada. É um desafio constante, entendeu? Porque é tudo novo, entendeu? Cada vez a gente dá um passo numa direção do desconhecido ainda, entendeu? Que a gente está conhecendo ainda. Então, se você gosta de desafio e gosta de se sentir que você está ajudando o próximo mesmo, eu acho que a biomecânica é o seu caminho. Legal, legal. Acho que é um recado bacana aí para quem quer ir nessa linha, seja de biomecânica, ou seja até mesmo da parte da pesquisa, né? Porque é sempre um desafio a pesquisa, é sempre um desafio a engenharia aí. Então é um recado que eu acho que vale, eu aprovo. E, É, né? e é realmente importante, assim, se a pessoa gosta de É, desafio, é a linha, é uma linha interessante para seguir. totalmente. E também não se sinta preso pela sua profissão, que nem
lá no meu escritório, lá onde eu trabalhava, lá na universidade, um colega meu era engenheiro civil, então ele trabalhou meia vida com concreto e agora mexia com osso, Uhum, entendeu? Um outro lá era eletricista, ou engenheiro eletricista, está trabalhando na parte de sensores, que ajudam, acho que a visão, uma coisa assim. uhum. Entendeu? O outro era físico, uma amiga minha lá é física teórica, entendeu? Eu estava trabalhando na parte de modelagem cardíaca, entendeu? E resposta do coração. Então, a sua profissão não é o limite, entendeu? Não Uhum. é como fala, a barreira, entendeu? Qualquer uma pode se adaptar, porque eu acho que todas as áreas têm muito a contribuir para o aprendizado sobre o corpo humano. Legal, legal. Bruno, tem mais algum recado aí que você quer deixar para o pessoal? Alguma finalização aí de toda essa nossa conversa? Uma conclusão? Na conclusão, nossa, eu queria agradecer você pelo convite, me senti lisonjeado por participar desse bate-papo aqui, né? Lisonjeado, parabéns pela iniciativa, você, como sempre, tendo essas iniciativas bem legais aí, e eu agradeço também o tempo aqui, pessoal, vamos para frente, que um dia tudo isso passa e vamos continuar, que ainda a gente tem muito a fazer pela pesquisa aqui do Brasil. Legal. Bruno, obrigado mesmo pelo bate-papo. Realmente foi bem valioso aí, não só para mim, porque eu já te conheço faz tempo, já sabia algumas coisas, mas a gente sempre ouve uma novidade, aprende alguma coisa nova. Então, obrigado Ah, mesmo por sempre ter bom. aceito fazer esse bate-papo. Imagino. Espero que todas essas informações, todo esse bate-papo seja útil para quem vai ouvir, assistir isso aqui. E principalmente para quem está começando nessa área, querendo se especializar. Então, mais uma vez, obrigado e vamos seguir em frente aí. A gente Ah, continua vamos, fazendo mais pesquisa e aprendendo mais coisas por aí. Vamos, se Deus quiser. E se quem quiser se juntar ao nosso grupo, é só ir lá, o Nesp Bauru Bioengenharia, que a gente conversa aí. A gente ainda dá uma trabalhada naquele grupo lá. Ah, vamos sim, se Deus quiser. Isso aí. Valeu, Bruno. Até mais, cara. Obrigado. Abraço, João. Se cuida. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.